Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. O mercado, o Bovespa encerrou o dia praticamente estável, assim como o mercado norte-americano encerrou o dia uma ligeira queda. E no mês acumulou alta de 3%, recuperando parte, né? Ainda tem bastante a recuperar das perdas de abril, né? Quando o mercado caiu 10%, tá? O dia foi marcado basicamente pela correção das commodities metálicas, né? O lado de commodities corrigindo, né? Vale corrigindo um pouco da valorização, CSN, Suzano, enfim. Muito mais essa parte das commodities metálicas que eu quero falar, que teve um ótimo desempenho no mês, com certeza foi o destaque de alta, junto com a retomada do minério de ferro, né? Por conta de sinalizações de novos estímulos na China, né, a restrição do lockdown saindo de cena. Então foi o grande destaque, mais uma vez, aí, que salvou o mercado no ano, foram as commodities metálicas. Do outro lado, né, Petrobras também nesse processo de correção depois da forte alta, né, ao longo do mês. Resultado excelente, né, muito pela conta do resultado excelente. E aí, né, encerrou aí o dia com uma queda também, ligeira queda, assim como o Vale. E que teoricamente poderia ser um dia de recuperação, porque, né, ontem teve uma forte queda e teve uma longa sombra inferior, e o petróleo, né, subindo 1%, pelo menos o Brent subindo 1%, com a União Europeia aí muito próxima de fechar o acordo para trazer um embargo do petróleo russo, tá? Na outra ponta, na ponta positiva, né, as ações que apanharam bastante ao longo do ano, ou até mesmo nesse mês, por exemplo, BRF, Marfrig, Lojas Renner e RB, figuraram entre os destaques de alta. Acredito assim, nesse processo, né, de o mercado troca, né, é um ciclo, troca dinheiro. O setor de commodities foi bem, beleza, né, o que tem interessante aí? Pô, BRF, a gente vinha falando de BRF, eu praticamente quero colocar na carteira BRF, né? Marfrig eu tinha deixado meio que de lado, a gente vai dar uma olhada. Lojas Renner já está na carteira, IRB eu não conheço, então eu prefiro ficar de fora, né? Mas tem diversas ações que de fato estão interessantes e que mostraram sinais de reversão no curtíssimo prazo. Mas é o que a gente falou, né? O mercado está numa região de topo intermediário. Eu pelo menos eu fico receoso de comprar ações em tendência de baixa e que o mercado entope. Mas são papéis que mostraram recuperação, e BRF é um dos grandes exemplos. A gente já vem falando sobre esse processo de recuperação da empresa, tudo isso. Você falando por aqui também bastante lá no fechamento ao vivo que eu faço das 6 às 7 horas, ou caso você não consiga acompanhar o fechamento ao vivo, eu faço a gravação e coloco no meu canal do Rafa Investir. Vem falando bastante desse case de BRF e que é uma das metas aí de colocar no próximo mês na carteira. Só quero um risco-retorno melhor, tá? O dia também foi marcado pela forte volatilidade do dólar, né? Formação da Petax, rolagem do dólar do M para N. E o dólar, né, acumulou queda de 6% nesse mês e retornou lá para o fundo de abril. Um ponto de suporte extremamente importante. Eu, particularmente, estou em busca de um posicionamento em dólar para esse próximo mês, né? Dolarizar um pouco a carteira. De novo, né? A gente fez nesse movimento, fez uma parcial, está voltando para o mesmo preço. Então, é um ponto aí interessante a você observar para alocação para o próximo mês. Beleza? Do lado econômico, por aqui, destaque positivo para a nossa economia. Taxa de desemprego, né, atingiu o nível mais baixo desde o começo de 2016, no trimestre até abril, né? A gente atingiu a faixa de 10,5% de taxa de desemprego, tá, nesse trimestre até abril. Então, como eu falei, menor resultado desde o começo de 2016. E confirmando, né, todas as contas do governo foram divulgadas ao longo da semana passada. Superávit primário atingiu aí a faixa de 38,9 bi em abril. Melhor para o mês em série histórica, como a gente já vinha falado sobre isso, e acima das projeções do mercado, que eram de 30 bi. Lá fora todo mundo estava de olho, né, na expectativa o encontro que teve entre o presidente norte-americano, né, o Joe Biden, e o presidente do Fed, o Jeremy Powell. E, em suma, o que foi dito? Vamos combater a inflação. É isso. Foi dado o recado mais uma vez para o mercado que o foco vai ser combater a inflação. Aí, o que, né, foi sinalizado na ata do Fed?
que sim, essa é a proposta, mas a gente não, os membros do Fed não querem entrar no processo de restrição da política monetária, querem ir no processo de taxa neutra, né? Não combater a inflação, mas também não prejudicar o crescimento, tá? Pelo menos por enquanto assim. Hoje saiu, acho que foi o Bank of America, eu não lembro qual banco falando, que o Fed está muito atrás da curva, de fato, né, se for pensar que a inflação vai bater praticamente 8% e a expectativa é que o Fed atinja a taxa de juros em 3%. Então, vamos ver como é que vai ser esse andamento, vai ser muito importante acompanhar a inflação nesses próximos trimestres, tanto aqui quanto lá fora. Beleza? Então esses foram os destaques do dia. Vamos lá para o gráfico. Vamos lá. Bom, Ibovespa, fechando o mês, como eu falei, com uma alta de 3%, ainda recuperando, né, a parte dessa queda aqui de abril. Vamos só, já que a gente está aqui, né, para a gente entender um pouquinho do curto prazo, por isso que eu falei para vocês, né. No longo prazo, estamos em tendência de alta, clara, maravilhoso, show de bola. Né, a última vez que essa tendência de longo prazo foi ameaçada foi justamente na crise, né, 2020, onde deu uma ótima oportunidade de compra aqui no teste da média móvel de 72, tá? Agora, no curto prazo, né, o que a gente tem? No curto prazo a gente tem um cenário que é o seguinte, a gente tem essa perna de alta, em linha com a tendência principal, mas a gente tem essa perna de baixa aqui. Então a gente está num processo de consolidação no curto prazo, né? O mercado, para voltar a ganhar força total, precisa voltar acima de 120 mil pontos, né? E aí, né, o grande alvo é romper o topo histórico. Vou até ajustar aqui. O topo histórico, 131.190, tá? Então, o mercado está meio que de lado. No curtíssimo prazo, a gente vem comentando que o mercado está em tendência de alta, né, no curtíssimo prazo. Então, esse é o cenário para o mês que vem. Um mercado que está sem tendência no curto prazo. No curtíssimo prazo, nós estamos em tendência de alta, a gente pode observar, né, a compra que a gente fez aqui nos 103 mil pontos, parcial aqui, segurou por aqui, então a gente tem topos e fundos ascendentes. Eu quero comprar por aqui? Eu não quero, sinceramente eu não quero. Por quê? Porque eu venho observando o volume perdendo bastante força nesse rompimento importante. Não vamos esquecer que a gente está num rompimento aqui, tentando romper esses 110, 111 mil pontos. Mais um candle de indefinição sendo formado. E uma correção até aqui seria bem interessante, bem natural, dentro desse processo de estrutura de alta que o mercado vem executando. Então, eu estou tranquilo, né? Fiz boas compras por aqui. Aqui eu fiz uma parcial, não comprei por aqui, não fiz essa compra e vou esperar mais um pullbackzinho aí para buscar as entradas. Só que o que subiu nesse meio tempo? Setor de commodities. E commodities a gente estava bem posicionado aí justamente em Vale. E que eu falei para vocês, fazer parcial por aqui foi muito importante e é muito importante fazer essa parcial por dois motivos, tá, pessoal? Primeiro, como eu falei, o risco-retorno aqui não está tão assimétrico aí para ficar comprado, né? Não acho que tá tão interessante. E outra coisa que chama atenção é isso aqui, ó. Cadê? O minério de ferro, né? Esse aqui é o chinês, né? Os contratos futuros. Como o de Qingdao é atrasado, não sei, demora para atualizar, eu pego o contrato futuro. Esse aqui é o fechamento mensal. Ó, no mês, vermelho é positivo e verde é negativo na China, tá? No mês, o petróleo, ó, o contrato de futuro do minério de ferro tá indo para fechar com uma alta aí de 3%, né? E aí, de 4%, quer dizer. E aí, tá numa região de resistência bem importante, tá? A gente pode observar que tem uma região de resistência bem importante por aqui, né? A gente pode, aqui no diário, ele fez esse movimento aqui, ele precisa romper essa faixa aqui dos 950 para tentar abrir caminho para um novo movimento de alta, tá? Então aí você tem uma questão do que eu falei, do risco-retorno, né? O risco-retorno não está tão assimétrico aí para compra, é mais para fazer uma parcial e carregar a operação. Se tudo que foi dito da China, né, que a China se comprometer com as questões de incentivo fiscal e monetário
e também acelerar ainda mais o processo de retirada das restrições do lockdown, aí a gente pode ver esse rompimento e quem sabe o minério voltar aí para as máximas dos últimos tempos, né? Vamos ver como é que vai ser, O que eu falei, isso aqui também me preocupa, né? A gente fez as entradas justamente quando o minério estava em baixa, então agora ficar esperto aqui para não ficar pendurado numa alta, né? Só ficar esperto nisso, beleza? Ficar pendurado num topo, tá bom? Tá, sobre Vale é isso. Queria falar sobre Petrobras. A Petrobras, né, pensei que ia até subir bem hoje, né? O Brent chegou a subir até 3% e devolveu bem, né? Fechou aí praticamente na mínima do dia, mas sem dúvida nenhuma a gente não pode dizer, né? Pô, o papel vem subindo quanto no ano, né? No ano subindo 27%, no mês subindo praticamente 10%. Então, um processo de correção natural dentro da tendência de alta principal. Enquanto acima dos R$ 29, R$ 28,20, cara, a tendência de alta está garantidíssima. Inclusive, se voltar para cá, abre espaço para uma operação de compra, né? Uma operação de compra para a Petrobras. Beleza? Destaque de alta de hoje, um dos destaques, né, BRF, que eu falei, um case que eu estudei, né, gostei da ideia, gosto dessas coisas de assimetria, né, onde você tem um risco-retorno positivo. E o papel meio que fugiu do ponto, né, abriu esse movimento aqui, ó, já do ponto ideal, já está 13%. Não vou comprar no teste da média móvel 72, num papel que está em tendência de baixa no curto prazo. O que eu vou esperar? Tem esse gap aqui, né? Esse fechamento do 14,50. Se voltar para aqui para 14,50, tem uma oportunidade de compra para esse próximo mês de junho. Então, esse é um dos papéis que eu estou de olho e a gente vai ficar esperto aí para buscar compra. E eu sinalizo para vocês tanto lá no grupo do Põe no Bolso, como também aqui venho falando com vocês sempre aqui através do fechamento, né? A gente faz esses calls de bancos, por exemplo, de Bradesco, a gente fez de Banco do Brasil, né? A gente já fez bastante call por aqui, eu vou seguir fazendo sem dúvida nenhuma, beleza? Também, outros destaques, vamos falar dos bancos, né? Banco do Brasil se recuperando hoje, né? Depois da queda de ontem, mas eu não gosto de me posicionar por aqui, olha como já encontrou força vendedora nesses R$37. Eu, mais uma vez, se retornar para essa faixa dos R$34,50, R$34, aqui sim, aqui eu busco uma compra do papel. Aí eu gosto de comprar o papel por aqui, fico mais confortável, tá? Bradesco, quer arriscar alguma venda? Pode ser. O risco-retorno para venda está bem interessante. Talvez comprar put, né? Talvez seja mais interessante do que vender o papel no à vista. Talvez comprar uma put aí visando a região dos 19,70, 19,30 pode ser uma alternativa, tá? B3, para quem também quer vender, confirmou o candle de reversão ontem. Então, teoricamente a venda está aberta, né? Teoricamente a venda está aberta. Seu stop rompendo, né? Esse 13,13, fechou o dia acima do 13,13, você encerra a sua posição ou deixa para encerrar no próximo dia superando a máxima. E o alvo retornar aí para a faixa dos 12,20, 11,90. Também é um papel para estudar para esse próximo mês, pode ser uma alternativa interessante de compra, né? Afinal de contas, no ano está subindo 15%, é isso? É porque também, né? O mês ano passado caiu 42%, né? Então, mas nos últimos meses, né, vem caindo forte. No mês passado caiu forte. Bela recuperação, a média móvel de 72 do mensal, olha. Segurou bem o papel. Então aqui é um ponto de suporte bem importante, realmente, né? Realmente. Vem segurando, foi o fundo 2020, enfim. É um bom case para estudar também, né? Apesar que a gente vem observando volumes em queda e fluxo estrangeiro, se tiver correto, saindo, né? Então, a renda fixa vai ficar atrativa por um bom tempo, isso tira um pouco da atratividade da renda variável. Enfim, tem alguns desafios importantes, mas sem dúvida nenhuma, né, pelo menos o que vem aparecendo nesse preço, né, que puxada de volume agora no leilão,
que vem mostrando nesse preço é que entre 11, nessa faixa de 12 e 11 reais, o preço aqui, a empresa tem algum valor bem interessante, né? Tem um valor muito bom, tem um valor, tá barato nesses níveis, então pode ser uma boa alternativa de compra aí para o próximo mês, né? Para ficar na carteira. Bom, a gente vem falando de Equatorial, né? Mostrou mais uma vez força compradora sobre esse R$23. Assim, pode ser uma oportunidade de compra. Eu tô meio receoso. É que deram uma bela de uma puxada agora no final do dia, né? Tava bem fraquinho e agora no final do dia deram uma bela puxada. Vamos ver. O que chamou a atenção hoje, né? CEMIG é que agora fechou com uma alta de 4%, né? Mas ó, teste da média móvel de 21, CEMIG, Copel também, né? Eu tenho dificuldade de comprar perto de topo, mas olha, sem dúvida nenhuma, se você quiser buscar essa compra, eu particularmente não gosto muito, mas você tá bem feita essa compra. Por quê? Último topo rompido, né? A gente pode observar aqui, que é um ponto de rompimento. Teste da média móvel de 21, candle de reversão com volume acima da média. Né? Superou a máxima, você tem uma compra. Confirmou a perda do 7,20 fechamento diário, você cai fora. Alvo, buscar a máxima em 7,70, 7,74. Eu não gosto de fazer... Primeiro, eu não gosto desse candle de reversão no semanal. E eu não gosto de fazer trade em setor elétrico. Por quê? Eu gosto de comprar preço no setor elétrico, com yield. Né? Aí precisa ver quanto que é o yield aí de Copel, se vale a pena ou não se posicionar. Eu não penso o setor elétrico muito em trading, eu penso o setor elétrico em posicionamento de carteira. Mas se você quer fazer esse trading, por exemplo, de Copel, acho que faz todo sentido. Você está indo a favor da tendência, tudo isso, tá? Se você quiser buscar essa oportunidade, não acho nada errado, beleza? Ó, dois papéis que eu tô de olho para esse próximo mês, né? Edux tá retornando para o meu ponto. Se mostrar uma força compradora por aqui, acho bem interessante a gente ir em busca dessa compra. Mesma coisa de Cyrela, estou bem atento nesse patamar. VEG, mesma situação. Se mostrar mais uma vez força compradora por aqui, a gente pode ver aqui nos 60 minutos como está formando fundo. Pode ser interessante, especialmente se abrir com gap de alta, alguma coisa nesse sentido. Klabin, não vou comprar esse rompimento, quero buscar comprando papel sub R$21. Saiu um relatório do Goldman Sachs essa semana, falando muito dessa questão. Por que o mercado não está comprando papel e celulose, sendo que a celulose só sobe de preço? Né? Primeiro, repasse de preço, e também a questão de que com esse preço, é a questão do repasse do preço. Com esse preço as empresas não vão comprar. Bom, então, beleza, o preço está alto, mas a receita não vai entrar. Né? Então é isso que o pessoal está com muito medo. E como já tá o preço está muito alto, o ciclo de alta de preço ele pode se reverter. Está nas máximas dos últimos anos. E aí o pessoal está esperando muito mais uma correção dos preços da celulose para comprar os papéis do que efetivamente comprar os papéis com o preço da celulose nas máximas. É um ponto bem interessante a ser estudado, bem interessante mesmo ser estudado, porque teoricamente não tem lógica, e só os próximos resultados, né, e também, né, a questão dessa melhora da parte dos embarques na China vão mostrar quem está certo e quem está errado, né. Vamos ver, bem interessante essa discussão, uma discussão bem interessante que foi apontada, tá? Mas mesmo assim, se voltar para cá, o risco retorno para uma compra eu acho bem interessante. VIS, né, a gente está de olho nesses R$8. BTG nesses níveis aqui eu fico receoso de comprar. E TOTUS. TOTUS é também outra empresa que eu acho bem interessante ficar de olho para o mês que vem. Não vou comprar um teste da média móvel de 21, vou esperar um pullback e aí buscar uma compra. Mas olha como é que tá bonito esse semanal. Só precisa de um pullback. Faz o pullback, a gente busca uma entrada no ativo. Tá bem interessante. Um case que muitos bancos, muitos analistas falam, ó, bateram demais. Tá numa oportunidade interessante de compra, tá? Só para não perder, né?
Outro papel que caiu forte no mês, né? Caiu aí 16 no mês. Se não fosse a recuperação de hoje aí, cairia praticamente 20%. Marfrig mostrou força compradora sobre esse 14,60, né? Um ponto importante. Hoje, que compra, né, que deu? Que compra que deu para quem estava acompanhando aqui. Um belíssimo fundo duplo aqui confirmado nesse 14,60. Difícil comprar no teste da média móvel de 21, mas começa a me chamar a atenção para montar uma posiçãozinha, né? Porque o papel de fato corrigiu bem. É um setor que eu gosto, um setor que teoricamente, né, é um setor que tende a trazer boas margens, né? Pelo menos a parte lá dos Estados Unidos tá indo muito bem, Então pode ser interessante. Pensando também, né, nessa questão do dólar, que retornou para o ponto de compra, que eu venho falando aqui de abril, pode ser uma alternativa interessante para dolarizar a carteira, né? Bem interessante mesmo. Beleza? E o dólar não confirmou o candle de reversão de ontem, mas o que eu acho assim, ó, olha esse padrão aqui, né? Vem formando um fundo aqui, a gente consegue observar que vem encontrando força compradora por aqui. Então, eu tô de olho, sim, no dólar nessas regiões para montar um pouquinho de posição. Beleza? Bom, esses são os destaques de alta do dia. Destaque de baixa. Guararapes retornando à tendência de baixa principal. Vivio. Grendene retornando pro último fundo aqui, né? Mas pesou bem, né? Caramba. Que pancada de Grendene. Taurus está retornando tá num ponto de suporte bem importante, tá? Aqui, né? Esse meio do caminho aqui de Taurus aqui, né? Tá no suporte, essa referência aqui dos 19,20, 19 reais é um suporte bem importante. A gente pode observar aqui, média móvel de 72 do semanal. Mas pesou bem hoje, hein? PQP, que pesada, que volume na venda. Mas aqui é um bololô de Taurus aqui, que o risco retorno para cá seria para compra, né? Se mostrar um sinal de reversão por aqui, você gosta do papel, você tem uma compra com risco retorno interessantíssimo. Se deixar um candle de reversão, né? Fechar o dia com um candle de reversão, você faz a entrada no outro dia superando a máxima e beleza. Só para fechar, Magazine Luiza também, voltando para o ponto mais importante, esse 13,60. Perdeu o 13,60, acelera bem a venda. Mostrou o sinal de compra por aqui, chance de um ombro, cabeção invertido. E quem sabe montar uma posiçãozinha para o próximo mês. E ficar de olho em Sinqia. Se eventualmente voltar para 17,50, 17 reais, que foi o ponto de entrada, a gente compra mais uma vez. Aqui é ponto de parcial. Beleza? Então é isso, pessoal. Inclusive, né, ficou o convite, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Rafa Investir, que também de manhã tem um resumo do dia, né, as principais notícias, indicadores para você acompanhar pela manhã, tudo isso em 1 minuto. E também tem um resumo do fechamento, além do link do fechamento, link ao vivo e também outras notícias, comentários sobre indicadores e entre outras cositas más. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.